A seguir, IIGD Irajá. Qual é a parte mais sensível de um ser humano? Onde é que Satanás mais procura atacar o ser humano? Sabe por quê? Porque se ele conseguir atacar essa parte mais sensível do ser humano, literalmente ele consegue dominar todo o resto. Que isso, pastora? Então vamos atentar para o que o Espírito Santo diz. Olha, irmãos, o erro de muitos cristãos, homens, mulheres, jovens, pessoas que têm oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas não levam a sério, não colocam lá dentro do coração, não remoem isso dentro de si. E aí Satanás, ele encontra, ele consegue os espaços. É tudo que Satanás quer. Ele quer uma brechinha, ele quer uma porta. Então, irmãos, vamos atentar bem, tá? Nos preparamos para participar do culto, para oferecer o culto a Deus. Então, vamos lá. Um dos grandes conselhos do Espírito Santo, dos grandes, dos maiores. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Veja comigo o versículo 23. Vamos então? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem muita gente que entra nas igrejas, quando escuta uma palavra, uma pregação, escuta, e alguns até colocam em prática, sem terem colocado aquela palavra dentro do coração. Alguns são até pressurosos, mas depois se esquecem. E naquilo que escutaram, acabam errando. E continuam errando. Quantas pessoas escutam esta palavra, leem esta palavra, mas não guardam o coração, não percebem as estratégias de Satanás em tentar atingir o seu coração. Satanás quer corações feridos. Se o coração estiver ferido, ele vai conseguir derrubar toda a vida dessa pessoa. Se deixar o coração ferido, o próprio corpo enfraquece. Fica tão fácil para as doenças atingirem. Quantas pessoas são de Jesus, são aparentemente fiéis, fidelíssimas a Deus, e não vencem pelo poder de Deus. Não acontece nada de milagre, não acontece nada de bom. E pelas muitas misericórdias, não acontecem desgraças, porque as misericórdias de Deus são muito grandes. Há pessoas que chegam a dizer assim: mas eu não entendo essa coisa de coração. Ah, mas eu não sei como é o meu coração, como cuidar do meu coração. Quando a Bíblia fala de coração, irmãos, ela não fala do órgão que impulsiona o sangue, que bombeia o sangue. Esse é o coração, sim, conhecido pela ciência, que o mundo inteiro conhece. O nosso coração é o nosso espírito. O nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. E se o nosso coração não for cuidado e vigiado, ele pode ser fragilizado. Pode ser frágil e pode ficar fragilizado. Ser ferido com facilidade. Há pessoas que dizem: ah, eu sou extremamente sensível. São pessoas que se magoam à toa, que se machucam à toa, por qualquer coisinha já se ressentem. Por qualquer coisa, uma palavra que não gostem, que não agrade, uma palavra que não foi nenhuma palavra tão ofensiva, mas criancice, falta de crescimento espiritual, falta de vigilância, e assim Satanás faz. Se o diabo não conseguir ferir a pessoa dentro de casa, no meio da família, no seio familiar, ele vai tentar fora.
Se ele não conseguir dentro da casa, ele vai tentar na parentela. Se ele não conseguir, ele vai tentar fora. Um vizinho, uma vizinha, um amigo. Se ele não conseguir, ele vai no local de trabalho. Se ele não conseguir, ele vai na igreja. Que é isso, pastora? Que é isso? Eu fico pensando no caso da mulher cananeia, se ela deixasse a sensibilidade dela aberta num momento crucial da sua vida. Aquela mulher tem uma filha, a Bíblia não diz se ela tem mais filhos, se é só aquela filha, mas a palavra de Deus diz que a filha dela estava, dito por ela, miseravelmente endemoniada. Aquela mulher precisa que a sua filha seja libertada, que a sua filha seja tirada das garras de Satanás e de um comportamento que talvez estivesse além de causar um sofrimento tenebroso, estivesse causando até muita vergonha para ela. Uma pessoa endemoniada, quando o diabo consegue usar uma pessoa, misericórdia. É só vocês atentarem para a questão do alcoolismo. Há pessoas que se alcoolizam, tentam manter o controle, mas se o vício tomou conta, se o espírito do alcoolismo dominou, essa pessoa pode chegar assim a um fundo de poço de lama, literalmente. Eu tive uma mãe e disse que o filho se embriagava tanto, que ele caía, por exemplo, em dia de chuva, se revolvia na lama, ao ponto da roupa ir saindo do corpo dele, e ele ficar seminu ou nu em plena rua, sem saber o que estava acontecendo, de tão possuído. Dos vizinhos o arrastarem com compaixão dela, colocarem na porta, tocarem a campainha dizendo: Dona Maria, eu só fiz isso pela senhora, que a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher séria. Ela não tinha entendimento. Esse é um dos casos que eu conto de libertação, quando uma mãe entendeu que ela tinha de se posicionar contra Satanás e não ficar lutando contra o filho. Porque ela, apesar de ser de Jesus, ela não tinha entendimento da palavra. Então ela brigava demais com ele: para, eu não aguento mais, e para, você acaba comigo. Isso não adiantou nada. Era mesmo que falar com uma estaca, com a parede, porque o problema era espiritual. Quando ela entendeu os direitos dela de mãe, quando ela entendeu quem são os filhos, que os filhos são bênçãos, são herança de Deus, herança do Senhor, que Deus não deu filhos para calamidade, para perturbação. Quando ela entendeu isso, e começou então a declarar e a orar serissimamente, com as promessas de Deus na sua boca, rapidinho Deus fez a obra. É um caso que merece assim, que se conte bastante detalhes, mas não é o caso hoje. Por quê? Enquanto essa senhora não descobriu que a luta dela seria contra Satanás e os demônios e não contra o filho, ela tinha um coração muito machucado, muito ferido. Por quê? Porque as pessoas falavam mal do filho dela o tempo todo e aquilo doía na alma dela. Falar mal de um filho arrebenta com o coração de uma mãe, de um pai, até dos outros familiares. E às vezes isso acontece dentro de casa. Às vezes é o pai que encrenca com o filho e vai lá no ouvido da mãe. E alguns são tão agressivos, que o filho é dele, mas ele diz: olha o que teu filho está fazendo. O teu filho, né? Eu acho interessante que quando o filho faz coisa bonita, né, é filhinho do papai. Quando faz coisa feia, é filho da mãe. É sério. Pode observar isso. É teu filho. Aí arrebenta com o coração daquela mãe que se esforçou para fazer o melhor.
Caramba, a responsabilidade é dos dois. Mas aí o diabo quer machucar a mãe. Por quê? Porque de repente é ela que consegue segurar como uma coluna ali para conseguir ter uma família em volta de uma mesa, para conseguir convivência familiar. Então ela vai segurando. Mas se ela não vigiar, vai arrebentar o coração dela. Lá na frente vai ter uma doença grave. Aí vai ficar nas igrejas, e sai. Jesus por quê? Jesus por quê? Isso acontece demais. A parte mais sensível do ser humano é o espírito, é o coração. É esse que o diabo quer. O diabo quer encher o coração de uma mãe de angústia, de amargura. De um pai também. Depende desse pai. Há pais que zelam tanto pelos seus filhos e não conseguem resultado porque o mundo, ele suga, o mundo traga o brilho, as seduções. Então, aquela tristeza, aquele machucado, cuidado. Às vezes os cristãos não atentam para os conselhos do Espírito Santo, irmãos, que são tão simples de serem compreendidos se houver dedicação em ouvir para pôr em prática. É lá dentro. É lá dentro. Os ouvidos são portas. Sim, os ouvidos são portas. Uma ofensa entra, ela vai arrebentar com o coração. Mas se o coração estiver guardado, não tem como ela entrar. Eu costumo dizer que quando o cristão é dedicado, ele aprende, ele põe filtro nos seus ouvidos. Você tem filtro na sua casa, você tem um bebedouro, esse bebedouro tem um filtro. Aqui tem vários bebedouros, cada um tem seu filtro, tem filtro, para que a sujeira não entre. A sujeira fica no filtro. Ele consegue segurar toda a sujeira e deixa o que é bom passar, a água potável. Ela entra ali e ela sai da torneira limpinha. Mas de quando em quando você tem que trocar o filtro. No mínimo fazer uma boa limpeza nele. Mas chega uma hora que tem que trocar. Irmão, se o cristão não trocar seu coração natural pelo espiritual, ele se arrebenta. Pastor, eu quero aprender isso, mas é tão simples, irmãos. Às vezes se marca uma consagração, irmãos, as pessoas ficam dormindo. A vida espiritual requer esforço, gente. A vida espiritual requer esforço. Nós precisamos nos dedicar, abrindo o coração, sentir a presença do Espírito de Deus, buscar realmente o batismo e encher. Para quê? Para que não haja espaços vazios para a mágoa, para a amargura, para as angústias. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas arrebentadas, irmãos? São doenças que não se curam. Ah, mas não é possível. Eu vou te mostrar uma coisa muito simples. Tudo na palavra de Deus, depois que você entende, se torna simples quando o coração está aberto. Quando o nosso coração se abre para receber a palavra de bom grado, com prazer. Às vezes até uma repreensão. Ei, para com essa sensibilidade. Para com esse excesso de sensibilidade. Minha vida. Eu fui na igreja, pensei que eu ia ganhar um colinho. Eu ganhei uma bronca. Não vou mais lá. Eu não vou mais. Eu não piso. Aí senta, chora. Aí alguém pergunta: irmã, não vai à igreja? Não vou. Para lá eu não volto. Eu não vou. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Isso aqui vai ser uma base. Provérbios 4, 23. Vai em Hebreus capítulo 12. Leia comigo no capítulo 12, no versículo 15, um cuidado que o Espírito Santo manda ter. Versículo 15, vamos juntos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela
Olha só, nós estávamos lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda. Guardou? Está dentro do armário? Está dentro do armário? Alguém entrou na tua cozinha e não viu, está lá dentro, está guardado. Você chegou no seu quarto, está procurando uma roupa, você não está vendo, ela está dentro do armário, você não está vendo. Quando teu coração não fica exposto, é tão simples que as coisas venham sobre nós e passem adiante. Está guardado. Está guardado. Mas quando o coração está aberto, né, acabou. O diabo encontrou ali o banquete dele. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Que é isso, pastora? Eu tenho esse cuidado. Vigio as pessoas que estão à minha volta, até para falar de Jesus. Há momentos que você não precisa falar de Jesus. A tua postura fala de Jesus. Teu marido, mulher, te feriu. Teu filho estava do lado. E no dia seguinte você cuida da casa e cuida dele, do seu marido, da mesma forma que você cuidava antes da ofensa. Que isso? Isso mesmo. Você atendeu da mesma forma que sempre fez antes da ofensa. A ofensa não fez diferença. Ah, mas eu não sou de ferro. Eu não sou de pau. O chefe te machucou. Falou mal do teu trabalho. Tendo você feito o melhor que você sabia fazer. Como foi que você chegou em casa naquela noite? Pois é. O que está no coração, o que entra nele, traz um resultado. E aí? Chega em casa, conta para a esposa. Mulher, eu não sei mais o que eu faço. Ou então, meu bem, não aguento mais aquele chefe. Estou a ponto de pedir demissão. Não, marido. Não, marido, nós estamos num momento muito delicado. Fulaninho está fazendo faculdade. Eu não estou aguentando. É porque não é você que escuta. Não é você que escuta. Eu não estou aguentando. Sabe o que está faltando, irmãos? A armadura. Você quer vencer Satanás? Nós passamos 3 semanas falando sobre a tentação do deserto. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu dizendo, está escrito. Mas ele vivia o que estava escrito. Jesus tinha o que estava escrito e vivia. Ele estava na forma de homem. Um ser humano igual a você, um ser humano igual a mim. Ah, mas Jesus tinha outra estrutura porque ele era Deus. Ele estava na condição de homem. De ser humano de carne e sangue. De carne e osso. O cristão que conseguir fortalecer o seu coração e guardá-lo. O cristão que conseguir se revestir do poder, da armadura de Deus. Para isso a Bíblia nos apresenta uma armadura. As setas vêm, as ofensas vêm, mas elas não conseguem entrar, porque o coração está guardado. Ah, mas eu não posso esquecer que eu tenho um coração. Mas quem está mandando esquecer? Você abre o guarda-roupa, você vê sua roupa toda lá dentro. É só você dobrar o joelhinho diante de Deus, se examinar, fazendo um autoexame, você já sabe o que está dentro. Muitos pais contaminam seus filhos por não levarem a sério essa simplicidade desses conselhos de Deus, do nosso Criador. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.